convosco, amém? Vamos colocar em pé, irmãos, para darmos início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Gostaria de estar primeiramente cumprimentando as mamães pelo seu dia. Que o Senhor possa abençoar as mamães da nossa igreja, amém? Um dia abençoado, né, que a gente celebrou hoje, Dia das Mamães. Que o Senhor possa estar abençoando cada mamãe que já está aqui e aquelas que estão em casa também. Vamos estar orando para dar início ao momento de louvor. Feche seus olhos, abra o seu coração. Pai, nós queremos, ó Deus, nos esvaziar de nós mesmos e consagrar esse tempo ao Senhor, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, essa noite, ó Pai, sair daqui com algo a mais do Senhor. Vem falar aos nossos corações, ó Pai. O Senhor conhece, sonda os nossos corações e sabe, Senhor, aquilo que está no nosso íntimo. E essa noite nós queremos deixar, ó Pai, no altar, ó Pai, aquilo que não vem de Ti, Senhor, aquilo que podemos lançar diante do Senhor para o Senhor cuidar, ó Pai. Queremos, ó Pai, o Teu cuidado, queremos, ó Pai, sentir, ó Pai, a Tua ação, ó Pai, no nosso meio. Espírito de Deus, enche este lugar, enche, ó Pai, cada irmão que já está aqui, aqueles que estão a caminho, que o Senhor acompanhe, ó Pai. E que nós possamos, ó Deus, sair daqui oferecendo, Senhor, uma oferta agradável de louvor ao Senhor, ó Pai. E que o Senhor receba, ó Pai, cada adoração essa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor, pois Ele é nosso amigo. E não existe nada melhor do que ser amigo dEle, amados. Não existe nada melhor do que ser amigo, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Declare que não existe nada melhor. Não existe nada do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre
a paz no coração. Viver sempre em comunhão. Meu bom aleluia. Neste momento, você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, eu te convido a estar tomando nas suas mãos. E você está nos visitando, fique à vontade, não se constrange, esse é o costume da igreja. E durante este cântico nós vamos estar trazendo os nossos dízimos, nossas ofertas. Venha o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor. Quero a minha vida te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor. Sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu faça o que está em Cada dia queira mais e mais estar ao teu lado, Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor, sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pra te adorar, vem cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. Que a cada dia queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Pai, abençoe cada dizimista, cada ofertante dessa noite, Senhor. Que nós possamos caminhar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor, todos os dias, ó Pai. Que haja mantimento, ó Pai, nos nossos lares, ó Pai. Que haja provisão do Senhor sobre cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém. Abra o seu coração.
glória dele está neste lugar. Oh, aleluia. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que essa aça pegou fogo e não se consumiu, e após o meu coração, que um dia com tua glória vale mais que mil. É que essa aça pegou fogo e não se consumiu, e após saiu dela um dia o meu coração. Oh, aleluia. Que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais. Oh, que não possamos ficar um dia sem tua glória. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Eu tentei me esconder, oh, mas tua glória, tua presença, é que essa pegou fogo e não se consumiu, e após saiu dela me atraiu. Meu coração queimou até que descobri, e um dia com tua glória vale mais que mil. Essa aça pegou fogo e não se consumiu, e após saiu dela me atraiu. Meu coração queimou até que descobri, e um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Oh, vale mais que mil, vale mais que mais. Quantos são atraídos por essa presença? Vamos declarar: atraído pela tua, não me vejo sem a tua. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua. Erga sua voz e declare: atraído pela tua presença, não me cansarei. É que essa aça pegou fogo e não se consumiu, e após saiu dela o dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu, e um dia com tua glória vale mais. É que essa aça pegou fogo e não se consumiu, e após saiu dela o dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu, e um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais.
não se consumiu. O meu coração, que um dia com tua glória glória, Senhor, vale mais que mim. Veio para
Agradecemos, Senhor, por tua doce presença neste lugar. Tu és poderoso, nós declaramos aqui essa noite, Pai, queremos ser amigos teus. Sabemos que tu está no controle de tudo e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Continue falando aos nossos corações, ó Deus, e falando com a tua igreja reunida aqui essa noite, em nome de Jesus. Amados, eu te convido a tomar seu assento e o pastor Kelvin está com a palavra neste momento. Som. Boa noite, né? Graça e paz e parabéns a todas as mães, né? Semana passada tivemos a nossa comemoração do Dia das Mães, que os jovens estiveram preparando, né? E por isso, então, a Santa Ceia vai estar sendo hoje, né? E convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 até o versículo 29. E eu estava refletindo, né, enquanto vocês abrem as suas Bíblias, né, sobre como é precioso o tempo de comunhão, né, porque dentre as duas coisas que Jesus estabelece, né, que tanto a Santa Ceia quanto o batismo, nenhuma das duas você consegue fazer sozinho, né? As duas coisas Deus conduz para que fosse feito, né? Batismo você não se auto-batiza, alguém te batiza, né? E como é precioso ter irmãos para testemunharem juntos, né? E a Santa Ceia, você em nenhum momento da Bíblia vai ver que eles estavam sozinhos, mas era sempre em comunhão com os irmãos, né? E o texto de 1 Coríntios 11, versículo 23 diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, né? Pegou o pão, né, na frente dos seus discípulos e deu graças, agradeceu aquilo que estava na sua mão. Então dividiu, entregando, né, aos seus discípulos e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de cada um de nós, de mim, da sua vida. Jesus entregou o seu corpo, mesmo sendo Deus, veio como homem e entregou o seu corpo em favor de cada um de nós. E por isso, toda vez que tomamos desse pão, nós devemos carregar a memória de Cristo Jesus em nós. Versículo 25, da mesma forma, depois da ceia, né, que ele teve aquele momento com seus discípulos, então ele pegou um cálice e disse: esse cálice, ela é a nova aliança no meu sangue, é uma nova aliança que Deus faz com cada um de nós, por meio do sangue de Cristo vertido na cruz por cada um de nós. E ele fala que sempre que nós bebermos desse cálice, nós devemos beber em memória de Cristo Jesus. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, nós estamos não só anunciando a morte do Senhor Jesus, como a sua ressurreição, mas também até que Cristo retorne novamente dos céus. 27, portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Né? O que é tomar a ceia de modo indigno? Né? Afinal, eu sou pecador, né? E eu creio que cada um de nós somos pecadores, mas é tomar sem arrependimento. Né? Então, tudo aquilo que nesse momento Deus nos incomodar em relação a algum pecado em nossa vida, nós devemos orar, nos arrependendo, purificando as nossas vidas e corações, e só então nós tomamos a ceia de modo dignos, santificados, né? E com corações limpos.
E o 28, né? Então nós devemos examinar cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Sim, quero convidar justamente a termos esse momento, para que possamos tomar da ceia de modos dignos, né? Então quero convidar a igreja a orar, a ter esse tempo com Deus, né? E comece a clamar que o Espírito Santo revele tudo aquilo que precisamos pedir perdão diante de Deus, precisamos nos arrepender, precisamos entregar diante do Senhor e clamar pelo seu perdão. E que assim Deus possa levar toda a culpa, Deus possa levar diante da sua cruz todo o pecado. Possamos falar: Deus, esse é um tempo que queremos com o Senhor. Se entregue diante dele. Ó Espírito Santo de Deus, nós nessa noite queremos clamar que o Teu Espírito que habita em nós possa encher os nossos corações. Esse é um tempo tão precioso de Santa Ceia, porque é um tempo, ó Deus, que nós nos colocamos diante do Senhor e reconhecemos novamente em nossos corações porque servimos ao Senhor. Novamente nós nos comprometemos diante do Senhor, desde o dia em que nos convertemos, desde o dia que nós nos batizamos, nós queremos reforçar os nossos votos, que Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. Nós carregamos em nossa memória a Sua morte, a Sua ressurreição, e também nós anunciamos até o dia em que o Senhor voltará dos céus novamente. E que como igreja nós nos reunimos aqui nessa noite para prestarmos culto ao Senhor como igreja. Nós nos reunimos aqui nessa noite para termos um tempo de comunhão de Santa Ceia. E assim, ó Deus, eu quero render-lhe graças aos elementos que estão em nossa mesa. É um simples pão, é um simples cálice, mas o simbolismo que queremos carregar em nossos corações, isso sim é muito valioso. Por isso, agradeço aos elementos que estão em nossa mesa, em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a se colocar de pé e convido, alguns irmãos a estarem ajudando a distribuir. Quanto amor Ele
amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quero convidar a igreja, né, a dar um 360 com os olhos abertos e olhe, né, aos irmãos, olhe para a igreja, dê um sorriso. E nós fazemos isso em comunhão, como eu disse, né? Não é um momento em que a igreja faz sozinha, mas nós fazemos olhando no rosto de cada um, reconhecendo que aquilo que nos une é Senhor Jesus. E é por isso que a Santa Ceia é feita, né, em comunhão. Por isso vamos todos comer e beber agora nesse momento. Senhor Deus, como é precioso, ó Deus, aquilo que nos une aqui. Aquilo que nos une não é as amizades simplesmente, não é qualquer clube, mas é aquilo que o Senhor fez na cruz, a tua obra, é a nossa fé que nos une aqui nessa noite. E assim, com toda a gratidão que há em nossos corações, nós queremos agradecer aquilo que um dia o Senhor, o nosso Deus, fez por cada um de nós, ao enviar do teu Filho em favor de mim, mas em favor de cada um. E por isso, ó Deus, nós agradecemos a Ti e celebramos desse momento da Santa Ceia. Que o Senhor continue a derramar da sua graça ao longo deste culto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar? Amém. Boa noite, igreja, graça e paz. Amém? Eu queria estar compartilhando com os irmãos, né, um milagre maravilhoso que o Senhor fez no Ministério Infantil. Eu já comentei com alguns irmãos, já compartilhei no grupo da oração, mas aí nós vimos que era bom também falar com os irmãos da igreja, né? Então, nós temos o Ministério Infantil, que ele acontece enquanto o culto acontece aqui, né? Nós temos o berçário ali das crianças de 0 a 2 anos e temos os cordeirinhos, né, e os juniores. Então, as crianças são separadas por idade, umas ficam aqui embaixo, as menorzinhas, e as maiorzinhas vão lá para cima. E aí, nós estávamos orando, né, já faz um tempo que nós estamos orando para que todos os ministérios da nossa igreja tenham, né, o mover do Espírito Santo, o mover de Deus.
E aí, nós estávamos dando aula alguns domingos atrás, e eu percebi que uma das crianças não estava conseguindo participar da aulinha, né? Começou a ter uma crise de alergia. Então, o olho começou a coçar, começou a espirrar e tossir muito, e aí ele se deitou sobre a mesa. E aí, na hora, eu pensei assim, vou levar a criança para a mãe dela, vou devolver a criança para a mãe, né? Porque ela não está conseguindo participar do cultinho, e eu não estava conseguindo contar a historinha. E aí, eu pensei assim comigo, né? Vou devolvê-la, vou pedir para alguma das meninas que me ajuda a dar aula, devolver a criança. E na hora, veio uma voz no meu coração e falou assim, pede para as crianças orarem. Na salinha que aconteceu isso, é das crianças de 4 anos até 6, 7 anos, né? E aí eu falei, tá bom, né? Assim, eu confesso para os irmãos que na hora eu fiquei um pouco assim, porque alergia é uma coisa que não passa se não tomar remédio. E quando você toma remédio, ela demora uns 20 minutos para fazer efeito. Meu filho tem alergia também respiratória. Então, eu fiquei assim, ó, né? Mas eu decidi obedecer. Então, eu parei a aulinha e falei para as crianças assim, vamos orar? Né? E aí, elas oraram. Uma oração simples, bonita. Uma oração muito bonita. E aí as meninas estavam comigo lá, né? Elas viram, nós oramos com as crianças oraram do jeito simples delas. E, de repente, a hora que a oração acabou, foi 3 segundos, irmão, foi 3 segundos. Nós olhamos para a criança, o olho dela estava bem vermelho, ela começou a clarear. E as crianças viram e começaram a falar entre elas assim, olha, ele parou de espirrar, olha, ele parou de tossir. E ele não espirrou mais e não tossiu mais. E nós continuamos a aulinha. E foi uma bênção. E depois, no final, as crianças disseram assim, olha, realmente Deus existe, né? E aí, a criança que teve aconteceu isso, ela falou assim, eu acredito em Deus. Então, irmãos, foi lindo, foi algo lindo que o Senhor fez no Ministério Infantil ali naquele domingo. E eu vi a mão de Deus, porque foram as crianças que oraram. Né? E o Senhor, Ele fez isso. Então, eu quero louvar ao Senhor por isso e quero convidar você, se você gosta de criança, venha participar conosco no Ministério Infantil. Né? Eu senti no coração de comentar com os irmãos, não sei se todo mundo sabe, acontece oração aqui de manhã, segunda, quarta e sexta, às 5:30 da manhã. Se você tem o desejo de orar conosco, venha fazer parte conosco. Amém? Quero glorificar o Senhor por esse milagre. E o nosso ministério, e todos os ministérios da nossa igreja, está tendo algo sobrenatural do Senhor. Nós temos visto que esse ano é um ano diferente para a nossa igreja. E eu convido você a não ficar de fora disso. Venha servir ao Senhor junto conosco. Amém? Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Amém. Né? Queremos realmente incentivar, né, a igreja a orar. Eu estava até compartilhando e refletindo sobre que quando a gente está doente, geralmente, que remédio eu vou tomar? A primeira coisa que me vem à minha mente é isso. Mas que como cristãos a gente pensa assim, olha, por que eu não oro? E às vezes Deus poder agir, aí se não passar, a gente toma o remédio também, porque é de Deus também. Mas exercemos o poder da oração no nosso dia a dia. Não é só na igreja, não só nos domingos, no culto, mas exerça no seu dia a dia. Amém? Quero chamar os alunos do culto infantil, os professores também, aqui à frente, a estarmos orando pelas suas vidas, logo mais também estarmos escutando a palavra com o presbítero Chinite, e assim termos desse tempo. Amém? Convido a igreja a estender as suas mãos, estarmos orando por essas vidas. Senhor, que o Senhor abençoe. Ó Deus, nós vimos, ó Deus, como é importante termos esse tempo de orar por essas vidas e pelo culto infantil. E que assim, ó Deus, nós queremos orar, que a Tua presença se manifeste sobre essas vidas, no meio de cada aula, e assim o Senhor abençoe esse tempo que eles vão ter ali. E assim como eu creio também que o Senhor possa se manifestar aqui durante a palavra conosco também.
Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Estou um pouco mais informal, que eu virei garoto propaganda do meu filho. Meu filho, na verdade, assim, o propósito é muito bonito, então por isso que eu vim um pouquinho mais informal, né, com uma camiseta. Vocês podem ver que atrás, na verdade, tem um versículo, que é o livro de Mateus, capítulo 11, né, versículo 28 e 29, que fala sobre o jugo suave, o fardo leve, que Jesus nos proporciona. Na verdade, ele é meio empreendedor, né? Ele gosta de academia, então ele viu um desafio, né? Na verdade, do pessoal que gosta bastante de academia, né? Eles preferem esse modelo de camiseta um pouquinho mais largo, né? Que chama oversize. Ele sentiu no coração de fazer dessa preferência uma oportunidade para evangelizar, né? Então, por isso, ele fez esse modelo oversize, né? Que é um pouquinho mais largo e fazendo com um versículo bíblico para evangelizar. Então, eu virei o garoto propaganda nessa noite. Mas, fora isso, irmãos, vamos para a palavra e vamos ter um tempo de oração. Vamos orar a Deus. Eu quero louvar, né? Em primeiro lugar, em especial, a presença das mães aqui, e que Deus possa abençoá-las cada dia mais nesse ministério, né, de maternidade, que Deus possa ungi-las, inspirá-las, capacitá-las, renová-las, e que cada dia mais vocês possam ser instrumentos de Deus, né? E vou citar aqui a minha esposa, mãe dos meus filhos, né? Que Deus possa manifestar de uma forma especial o carinho, o amor dele, através do amor de vocês sobre a vida de seus filhos, em nome de Jesus. Mas vamos para a palavra e vamos ter um tempo de oração, para que Deus possa continuar ministrando nos nossos corações nesta noite. Deus, eu quero te louvar, te agradecer, Senhor, por esse tempo tão precioso de louvor, de adoração, por esse testemunho tão belo, onde nós pudemos ver a graça, o milagre, o poder, o carinho do Senhor, Deus, até mesmo sobre as crianças tão pequenas que às vezes parece que ainda nem crê, mas nós sabemos que o Senhor, desde pequeninos, até mesmo antes de nascê-los, antes mesmo de nascerem, o Senhor já as conhecia pelo nome. E por isso, Senhor, nós queremos nos achegar ao Senhor nesta noite mais uma vez, e com essa fé de cuidado, de amor, de carinho, de misericórdia, Senhor, e pelo precioso sangue do Teu Filho que foi vertido na cruz, clamar a Tua doce presença neste lugar, clamar, Deus, o abraço, Deus, do Senhor sobre as nossas vidas, o carinho do Senhor sobre as nossas vidas, manifesta por meio do Teu ensino, do ensino da Tua palavra, que seja claro, que seja algo compreensível, Senhor, para as pessoas, e possa ser algo aplicável, ser algo, Senhor, que nos leve para mais perto de Ti, que nos faça mais parecidos com Teu Filho Jesus. E para que isto aconteça, Senhor, nesta noite, nós oramos e invocamos a Tua bênção no precioso nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu vou convidar os irmãos para que abram então suas Bíblias no primeiro livro de Reis. Na verdade, é no segundo, tá? Segundo livro de Reis, segunda Reis, capítulo 1, do 1 ao 18. Coloquei aqui errado. Uma passagem até, de certo modo, bem conhecida, né? Uma passagem que fala sobre a subida, né? O profeta Elias, ele foi elevado aos céus, subiu aos céus, né? De uma forma sobrenatural. Então, ali no livro de 2 Reis, capítulo 2,
2 Reis, capítulo 2, do 1 ao 18. Diz assim: quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhes Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. Versículo 7, 50 dos discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram a seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer por você antes que eu seja levado de longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Algumas versões, ele pede a porção dobrada do espírito, que estava sobre Elias. Disse Elias: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-los, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, essas se dividiram e ele atravessou. Quando o discípulo dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram: olha, nós os teus servos temos 50 homens fortes, deixa-os sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte, ou em algum vale. Respondeu Eliseu: não mandem ninguém. Mas eles insistiram, até que constrangido consentiu: podem mandar os homens. E mandaram 50 homens, que procuraram Elias por 3 dias, mas não o encontraram. Quando voltaram a Eliseu, que tinha ficado em Jericó, ele lhes falou: não lhes disse que não fossem? Amém? Essa palavra que nós vamos compartilhar nessa noite. Irmãos,
Vamos pensar algumas coisas aqui. Primeiro, o texto começa falando no versículo 1 que eles estavam em qual cidade? Primeira cidade que eles estavam, no finalzinho aí do versículo 1, fala que eles estavam em Gilgal, certo? Em Gilgal, aí no versículo 2, o profeta Elias fala: fique aqui, porque o Senhor me enviou para Betel, certo? Então, primeira cidade, Gilgal. Segunda, Betel, e depois ele estava em Betel, ele fala a mesma coisa para o profeta Eliseu: fique aqui, porque Deus me enviou para, finalmente, a terceira cidade, chamada Jericó, certo? Então, foram 3 cidades, mas por que a gente tem que saber dessas 3 cidades? Eu acho interessante a gente saber que haviam essas 3 cidades, porque no contexto do texto é relevante. Por que é relevante? Porque cita essas 3 cidades, o que tinha de interessante nessas 3 cidades? Vocês percebem que o texto fala que o profeta Elias falava: ó, Deus me enviou até Betel. Eles chegam em Betel, quem vem atrás deles? Aí nós vamos pegar aqui no versículo 2, ó, irmãos, só para vocês se localizarem. É no versículo 3. Em Betel, o que fala ali? Ó? Em Betel, os membros da comunidade dos profetas. Então, essas 3 cidades, elas tinham escolas de profetas. Não eram cidades quaisquer. Não são citadas ou não estão no texto aí e não representam, vamos dizer assim, nada. São importantes, são relevantes, porque haviam escolas de profetas nessas cidades, certo? Então, essas 3 cidades, inclusive, é interessante que até o texto fala, em questões numéricas, cita, por exemplo, no versículo 7, fala que, o quê? 50 discípulos. Então, numa das cidades, né, no caso aqui, a cidade de Jericó, havia 50 discípulos. Se a gente pular lá para o versículo 17, fala também que 17, isso. No 17 fala que esses 50 homens se dispuseram para procurar Elias, depois que ele tinha subido aos céus, né, sido elevado aos céus, certo? Então, essas 3 cidades foram relevantes porque havia escola de profetas nessa cidade. Então, nós vamos falar nessa noite, vamos dividir em 3 personagens principais. Quais são esses personagens? O primeiro, talvez o mais principal, ou o que era o principal e passou a bola para o seu discípulo, o profeta Elias, que passou a bola para o seu discípulo, que se chamava Eliseu. E o terceiro personagem, os discípulos dos profetas. Então, qual era a verdade principal nesse texto, irmãos? Que a gente vê que Elias está lá em Gilgal, ele vai lá para Betel, chega em Betel, os discípulos dos profetas falam para Eliseu: Eliseu, você sabia que o seu mestre, o Elias, vai ser elevado aos céus hoje? Essa era a verdade que estava clara, nua e clara para todo mundo, certo? Isso aconteceu por 3 vezes. Então, havia uma verdade que todos sabiam. Mas, para nós, para a gente aplicar para a nossa vida, eu gostaria de a gente fazer uma reflexão na diferença de atitude dos personagens.
Então, como nós vamos comparar? O que fez diferença no texto foi a diferença de atitude em relação a essa verdade, certo? Então, nós vamos comparar a diferença de atitude do profeta Eliseu e do restante dos discípulos de profetas. Porque todo mundo sabia a verdade, né? Então, vamos pegar aí, voltar lá para o nosso texto. Então, diz assim, ó, no versículo 2: E no caminho disse Elias, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse, juro, pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Então, todo mundo sabia. Tanto os discípulos dos profetas como Eliseu sabiam dessa verdade. Só que a postura era diferente. Porque o profeta Elias falava, eu vou para Betel. Eu não te deixarei ir só. Juro, por minha vida e por tua vida, que eu não te deixarei ir só. Então, o profeta Eliseu, ele ficava junto. Ele não se separou em momento algum do profeta Elias. Só que os outros discípulos, como agiram? Como que eles agiram? Eles sabiam da verdade, só que só chegavam para falar para Eliseu. Eliseu, você sabia que o seu mestre vai ser elevado aos céus hoje? E com isso, irmãos, eu queria saber, ou fazer com que nós refletíssemos. Porque, na verdade, a gente vem aos domingos na igreja e todo mundo está cansado. Não estou cansado de ficar feio, né, falar. De conhecer a verdade. Mas eu e você, nós sabemos o que está escrito na palavra de Deus. E o que está escrito na palavra de Deus não muda, nunca. A verdade está aqui. Eu e você, tanto quanto os discípulos de profeta, quanto o Eliseu, nós sabemos da verdade. Mas o que é diferente? O que vai fazer diferença na nossa vida prática é como nós reagimos a essa verdade. Certo? Que no texto fica bem claro que todos sabiam. Mas apenas um agiu de forma diferente. E esse um que agiu de forma diferente foi o que foi abençoado. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês é: não basta saber, é preciso viver. Não basta saber, é preciso viver. No meu tempo de judô eu fiz muito tempo, mais de 10 anos de judô, e é um esporte que leva muita disciplina, esporte, está ligado muito a cuidado à saúde. Porém, na época do judô, tinha um colega muito querido, mas ele era fumante. Fumante. Aí a gente conversando, eu conversei um pouco com ele, na época não era cristão, não. Mas eu conversei um pouco com ele, ele falou assim, eu sei que cigarro faz mal, eu sei que fumar não faz bem. Só que aí que está, irmãos, não basta saber. Se o meu conhecimento não traz mudança de vida, não faz diferença. Então, tipo assim, é um conhecimento, é uma ciência que ele tem na mente, mas que não dirige os seus atos. Os seus atos, as suas atitudes não são inspiradas por esse conhecimento. Você vê na própria propaganda do cigarro, o que tem? O que tem, irmãos? Tem fotos horríveis de pessoas que estão em estado terminal com câncer. Por quê? A pessoa está conscientemente pagando para morrer. Infelizmente, essa é a verdade. Então,
a postura, irmãos, que nós devemos ter não é só de saber. É muito interessante saber. Na verdade, um dos outros pontos que a gente precisa reforçar é que na nossa igreja, graças a Deus, eu vejo que há muitos irmãos e irmãs interessadas em saber mais da palavra de Deus, em conhecer mais da palavra de Deus. Na verdade, tem um grupo de irmãos e irmãs que estão fazendo um curso de interpretação bíblica com o pastor da igreja batista de Pompeia, chamado OICA. OICA é a abreviação de observação, interpretação, correlação e aplicação, certo? Então, tem vários irmãos e irmãs que estão fazendo esse curso. Tem o curso também mais Bíblia na Vida, acho que é esse nome, que os irmãos também estão fazendo, que está sendo uma bênção. Eu estou fazendo um dos cursos com o pastor Edu, sobre o livro de Abacuque. Saber é muito bom e é muito importante. Na verdade, a gente vê que havia, então, quantas cidades mesmo envolvidas? 3. A primeira, Gilgal. A segunda, Betel. A terceira, Jericó. E o que era relevante nessas cidades, irmãos? Tinha escola de profetas. Desde aquela época, irmãos, as pessoas sabem que não basta o conhecimento superficial. Nós precisamos entender isso. Que não adianta pensar que só vir aqui de domingo é suficiente. Não é suficiente, irmãos. Não serve. Não adianta. Nós precisamos entender. Desde aquela época, do profeta Elias, do profeta Eliseu, já tinha escola de profetas. A gente viu aqui que ali em Jericó era por volta de 50. Em outra situação, um pouquinho adiante, que fala de um dos milagres que o profeta Eliseu fez, ele estava reunido no momento de refeição, e aí não tinha comida nenhuma para ser preparada, foram lá no meio do mato, acharam um vegetal lá, alguma coisa, nem sabiam o que era. E aí foram preparar um ensopado para servir para todo mundo. E o ensopado que eles fizeram, eles não sabiam o que era, mas era venenoso. Aí uma pessoa falou, morte na panela. Aí o que aconteceu? O profeta pegou um pouco de farinha, jogou na panela, pode comer. Aí, logo depois, quem já ouviu falar da primeira multiplicação dos pães? Todo mundo, Mas vocês sabiam que a primeira multiplicação dos pães não aconteceu na época de Jesus? Foi um dos milagres do profeta Eliseu? Sim. Se você for um pouquinho mais adiante no capítulo, acho que é no capítulo 4. No capítulo 4, a partir do versículo 42, fala o milagre dos pães. Então, aí vocês vão perceber que 20 pães foram multiplicados e serviu para alimentar, e aqui o texto, por que eu estou citando isso? Porque aqui o texto fala que eles estavam reunidos em cerca de 100 pessoas. Então, a escola de profetas tinha 50, no outro lugar tinha 100. Então, tinha muitas pessoas interessadas. E que essas pessoas interessadas sejamos eu e você. Eu te desafio a entender que buscar a presença de Deus não é só de domingo, irmãos. Só de domingo não serve, não adianta. Tentar tapar o sol com a peneira. Não serve, para o dia a dia não serve, Então, não basta saber, é preciso viver, certo? E a Bíblia, quando ela fala sobre saber, ela nos dá 2 exemplos muito claros de que não adianta superficialidade. Qual a primeira ilustração? Uma das ilustrações que vieram ao meu coração é a parábola que Jesus contou a respeito daquele que pratica as minhas palavras é como aquele que construiu
a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que não as pratica é como aquele que construiu a sua casa sobre areia. Então, não é só questão de saber, é questão de viver, é questão de praticar. Não basta saber, é preciso viver. Outra palavra de Jesus, que fala que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, o nosso chamado não é só para saber, é para viver. Quem é casado aqui sabe, né? A mulher gosta muito de que você fale que você ama, né? Eu te amo, eu te amo. Né? Você fala para a esposa, eu te amo. Mas fica só falando para você ver o que acontece. Daqui a pouco você vai levar um pé na bunda. Porque se você somente falar, não aparece de vez em quando com um presentinho para sua esposa, não. Para ver. O Gabriel já está até rindo, ele sabe que é assim, né? É natural, irmãos. Não é, no dia a dia vocês podem perceber, a gente percebe, não é coisa que é espiritual, é oculto, é do dia a dia. Para se sentir realmente amado, é preciso que o amor, ele seja confirmado com atitudes. Ele seja materializado. A palavra seja confirmada com atitudes. Senão o amor não se confirma. Não é oculto, não é espiritual, irmãos. É vida, é dia a dia. Então nós precisamos entender que da mesma forma que às vezes o homem, né, precisa bater a cabeça um pouquinho para entender que amor é isso, que amor não é só palavra, é atitude, espiritualmente é a mesma coisa, irmãos. Não é diferente. O que Deus nos pede não é simplesmente palavras, não é simplesmente cantar aqui, eu te amo, eu te amo. Não, é dia a dia. Eu e você, irmãos, nós confirmamos que nós amamos de fato a Deus, vivendo lá fora o que nós temos cantado aqui dentro. Amém, irmãos? Amém. Sabe, outra coisa que eu acho interessante nesse texto, vamos lá para o versículo 18. Vamos reler, que a gente leu só no começo. 18 não, né? É 16. 16, isso. Olha só, que fato interessante, né, irmãos? Olha, nós, os teus servos, temos 50 homens fortes. Deixa-os sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou em algum vale, respondeu Eliseu. Respondeu Eliseu, não mandei ninguém. Mas eles insistiram até que, constrangido, consentiu. Podem mandar os homens. E mandaram 50 homens que procuraram por Elias por 3 dias, irmãos. Mas não encontraram. Quando voltaram a Eliseu, que tinha ficado em Jericó, ele lhes falou. Não lhes disse que não fossem? O que eu acho interessante, irmãos? Qual que era a verdade absoluta? Que tanto Elias sabia, que tanto Eliseu sabia, que tantos os discípulos dos profetas já sabiam. Que Deus ia levar o profeta Elias. E todo mundo já sabia que era naquele dia. Vocês percebem, irmãos, que quando a gente não realmente busca saber que, de fato, aquilo que Deus quer das nossas vidas, a gente é teimoso, a gente é cabeça dura, a gente teima em fazer coisas que é perda de tempo, que é coisas que não levam a lugar nenhum. Por quê? Estava claro, irmãos, Deus iria levar Elias. Deus levou.
Por que eu e você nós vamos ficar 3 dias, 50 homens, que era discípulo dos profetas, não era ignorante não, era discípulo dos profetas. 50 homens, 3 dias, procurando aquilo que estava óbvio, que estava claro, que já tinha sido anunciado, irmãos. Então, às vezes, as coisas estão óbvias, mas a gente é teimoso, quer continuar fazendo com as nossas forças, quer continuar fazendo aquilo que, na verdade, não é a vontade de Deus. Às vezes, irmãos, na verdade, a gente é meio míope, né? Por que eu falo que, às vezes, a gente é meio míope? É assim, vou contar um caso pessoal meu. Não sei se os irmãos perceberam, mas o meu teto está ficando um pouquinho mais curto. Não perceberam ainda, então, graças a Deus. Mas eu estou ficando com umas entradas maiores, irmãos e irmãs. Só que assim, a minha esposa começou falando. Eu falei, não, eu sempre foi assim e tal. Aí depois o meu filho começou a falar. Aí eu, opa, peraí. Mas, de fato, eu só fui reconhecer, irmãos, quando a minha esposa comprou um produtinho lá para passar, para quem está começando com calvície, né, ajudar a diminuir ou parar de progredir, né? Mas o fato é que eu só fui perceber e reconhecer claramente depois que eu comecei a usar e eu comecei a passar, eu percebi que as entradinhas estão maiores. E, de fato, irmãos e irmãs, às vezes a gente não percebe. Então, quando sua esposa, seus filhos, seus amigos começam a lhe falar coisas, comece a prestar mais atenção. Comece seja mais sensível, abra mais o seu coração. Não precisa a gente ficar sofrendo, não precisa a gente ficar teimando em algo que é óbvio. Sofrendo, sendo que há pessoas que estão tentando nos falar para o nosso bem e a gente não percebe ou não reconhece, certo? Mas, para finalizar, irmãos, o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos? O último ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos diz assim, mas para não viver na superficialidade, é preciso do poder de Deus agindo em nós. Porque, olha só, nós vamos voltar lá para o versículo 9. No versículo 9 diz assim, depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que eu posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Eliseu respondeu, essa versão acho que aqui, todo mundo conhece, né? Eliseu respondeu, dá-me a porção dupla do teu espírito. Então, deixa eu só fazer uma observação, que quando ele fala, me dê a porção dupla do teu espírito, não é que ele está sendo arrogante ou prepotente, dizendo que eu quero o dobro do seu ministério. Não é isso. Porque na época do Velho Testamento, o filho mais velho, ele tinha direito à porção dobrada da herança do seu pai. Então, o que ele quer dizer? Eu quero ser o principal herdeiro do Espírito que está em você. Eu reconheço o poder sobrenatural de Deus agindo na sua vida. E eu quero esse poder sobrenatural de Deus agindo na minha vida. Certo? É esse o pedido dele, não tem nada a ver com arrogância, não tem nada a ver com prepotência, e vocês vão poder ver na internet que tem um monte de pregação que leva para esse lado, da prepotência, da arrogância, ou instigando a pessoa a pedir a porção dobrada, como ela se fosse a pessoa desejando o ministério dobrado de Elias. Não é essa a questão. Só para a gente contextualizar, quem sabe os milagres que o profeta Elias fez? Quem sabe os milagres que o profeta Elias fez? Ou algum? Ele orou, e a Bíblia diz que parou de chover por 2 anos e meio. Orou de novo, e a Bíblia diz que voltou a chover. Né? O que mais?
sol parou, um dia de batalha, né? O que mais? Ele desafiou os 450 profetas de Baal. É isso que você está falando, né? A passagem que ele desafiou os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, né? O que mais? Isto, ele foi e socorreu uma viúva, né? Uma viúva que tinha um filho, que estava com, né, nessa época de seca, né, essa viúva tinha um pouquinho de farinha na botija e um pouquinho de azeite. E aí o profeta fez esse alimento se multiplicar. Certo? O que mais? Ele ressuscitou um menino também. Ele foi utilizado por Deus de uma forma milagrosa para ressuscitar o filho, né, dessa viúva. Então, vocês vejam bem, ele enfrentou 450 profetas de Baal. E como que foi esse enfrentamento? Elias, então, nós estamos falando dos milagres de Elias. Ele desafiou 450 profetas de Baal, certo? Como que foi esse desafio? Mata um novilho, né, vocês e eu também vou matar, ninguém vai botar fogo. O Deus verdadeiro vai fazer fogo descer do céu, e quem fizer descer fogo do céu é o Deus verdadeiro. Os profetas, 450 profetas de Baal, ficaram lá se sacrificando, né, orando, e depois, chegando certa hora, começaram a se né, afligir, e não aconteceu nada. Mas o profeta Elias, ele foi mais ousado ainda. Além de ele ter matado o animal e deixado ali, ele pediu, pega lá os baldes, joga água aqui. Ainda não está bom, joga mais água. E a Bíblia diz que desceu fogo do céu e queimou todo o sacrifício. Certo? Então, esse foi um dos milagres de Elias. Aí eu pergunto para vocês, se vocês fossem o discípulo de Elias, o que vocês iam pensar? Eu preciso de um poder de Deus, eu preciso da misericórdia de Deus também na minha vida. Senão, como eu vou substituir uma pessoa dessa? Então, essa era a inquietação do coração de Eliseu, quando ele pediu a porção dobrada do Espírito. Eu quero esse Deus sobrenatural que age por meio da sua vida, agindo na minha vida também. Porque sem isso eu não sou capaz, eu não posso. Certo? Então, mas o que eu queria falar para você? Primeiro, talvez eu e você estejamos na situação daquele discípulo que sabe o que é verdade, mas não vive a verdade. Talvez hoje é um tempo de eu e você reconhecermos, Pai, eu preciso da tua misericórdia na minha vida. Me perdoa, me ajuda a consertar a minha vida. Eu não quero ser hipócrita diante do Senhor. Eu não quero conhecer apenas, mas eu quero viver. Talvez você sente um chamado especial de Deus para a sua vida. Mas você ainda não recebeu o poder de Deus sobre a sua vida para exercer, para ser discípulo, para responder ao chamado. Nós precisamos do poder sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. E talvez você seja essa pessoa que tem convicção de um chamado, mas ainda não recebeu o poder de Deus sobre a sua vida. E eu gostaria que você se sentisse inquieto, que você fosse desafiado por Deus para receber esse poder. E por último, talvez você não seja nenhum nem outro, mas você seja, se a gente olhar para os milagres, tanto do profeta Elias, ele foi usado por Deus para salvar da morte e da miséria uma viúva que ninguém via. Você e eu
podemos ter problemas que ninguém está vendo, ninguém está sabendo. E você estava pensando assim, pô, Deus se esqueceu de mim. Deus não me vê. Deus se lembrou de uma viúva sozinha, que ninguém via. Acho que as pessoas nem sabiam que a cidadã existia, mas Deus se lembrou. E outra coisa, profeta Eliseu. Um dos milagres do profeta Eliseu foi que ele conheceu uma mulher chamada Sunamita. Só que essa mulher Sunamita, ela era impossibilitada de ter filhos. Ela era estéril. Ele orou. E o milagre de Deus aconteceu na vida dela. E ela experimentou um milagre sobrenatural desse Deus. Só que a história continua. E essa história de milagre, um lindo milagre, poderia ter um final trágico. Porque esse filho, o que aconteceu, irmãos? Um dia teve uma dor de cabeça. Ai, minha cabeça. E morreu. Morreu, irmãos. Mas essa mulher falou, não, vai atrás do profeta. Aí o profeta mandou até o ajudante dele, o ajudante foi até a mulher não quis nem saber dele, continuou atrás do profeta e foi até o profeta. E a Bíblia diz que o profeta foi até a casa da Sunamita e orou. E esse filho ressuscitou. Mas por que eu estou contando isso? Eu estou contando, irmãos, porque o milagre de Deus para a nossa vida não é só por uma vez. Não é só por uma coisa pontual. Nós precisamos do cuidado de Deus. Como essa Sunamita precisou? Precisou do milagre de Deus, porque era estéril para ter um filho, mas o filho morreu e precisou novamente do milagre de Deus para ressuscitá-lo. Nosso Deus, irmãos, não é um Deus pontual, não é um Deus que quer participar apenas ocasionalmente das nossas vidas, mas Ele quer que nós experimentemos dia a dia do milagre e do cuidado dele sobre as nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos ter um momento de oração. Feche seus olhos. Vamos orar a Deus. Comece a colocar a sua vida diante de Deus. Esquece a pessoa que está do seu lado. Esquece. Não liga para as pessoas que estão ao seu lado, mas coloca a sua vida diante de Deus. Eu não sei como você chegou até aqui nessa noite, mas Deus sabe. E mais do que isso, Deus sabe o que eu e você nós precisamos. E mais do que isso, Ele não só sabe, como Ele tem tudo aquilo que eu e você nós precisamos. E isto é o que faz diferença. E como essa verdade, irmãos, é preciosa. E que essa verdade, irmãos, possa fazer diferença nas nossas vidas. E que dia a dia nós possamos tomar posse dessa verdade. Feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu me coloco na Tua presença, Senhor. Deus, e no nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus, em nome de Jesus. Vem neste lugar. Vem neste lugar, Deus. Oh, Deus, em nome de Jesus. Eu queria convidar aqui à frente, se de repente você se sentiu
tocado, tocada nessa noite e gostaria de receber oração, eu gostaria de te convidar, né, para que a gente tivesse um tempo para orar, para invocar a bênção de Deus sobre a sua vida. De repente você tem, né, você conhece a verdade, mas tem tido lutas, dificuldades para viver essa verdade às vezes, né? Lutas às vezes interiores, lutas contra o pecado mesmo. Eu te convido a vir à frente. Ou talvez você seja aquela pessoa que recebeu um chamado, recebeu um desafio, um propósito de Deus, tem uma convicção no seu coração, mas nesta noite gostaria de receber, né, uma oração para receber o poder de Deus, que é tão necessário, que é essencial para que a gente possa realmente, de fato, cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. E outra coisa, talvez você é aquela ou aquele que precisa experimentar do milagre sobrenatural de Deus. Também te convido, se você deseja receber oração nesta noite, eu convido a você que venha aqui na frente. Vamos ter tempo de oração. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, pelo precioso sangue do Teu Filho que foi vertido na cruz, Senhor, eu me coloco diante do Teu altar, diante da Tua presença, Senhor, e no nome de Jesus Cristo, Senhor, eu invoco, Senhor, a doce presença do Teu Espírito, Senhor, para que, Deus, se nós temos passado por lutas, por dificuldades, Senhor, Deus, o Senhor sabe dos nossos limites, o Senhor sabe das nossas lutas, o Senhor sabe que às vezes nós somos tão fracos, nos sentimos tão incapacitados, Senhor, tão impotentes diante de certas coisas, mas no nome de Jesus Cristo, Senhor, nesta noite, nós queremos nos colocar diante do Senhor e clamar, Deus, as Tuas mãos estendidas, o Senhor nos levantando, o Senhor nos fortalecendo, o Senhor, no nome de Jesus, com a Tua mão firme e forte, nos sustentando na Tua presença, Pai. E no nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero colocar diante da Tua presença, Senhor, também, Deus, aqueles que têm sentido um chamado, um desafio do Senhor. Deus, um desafio, um chamado, um propósito do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, e no nome de Jesus Cristo, Senhor, confirma os Teus propósitos, derrama do Teu poder, derrama do Teu Espírito, Senhor, e confirma, Senhor, o Teu propósito, confirma, Senhor, o Teu chamado, Deus, em nome de Jesus. Mas nós queremos reconhecer, Pai, que para responder esse chamado nós precisamos, nós carecemos, é essencial o poder sobrenatural do Senhor agindo nas nossas vidas e por meio de nós. E para que isso aconteça, nós invocamos a bênção do Senhor, nós invocamos, Senhor, o cuidado sobrenatural do Senhor, o poder do Senhor sendo derramado e confirmando, Senhor, o chamado e o propósito do Senhor sobre estas vidas, pelo sangue precioso do Teu Filho que foi vertido na cruz, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, nós invocamos, Senhor, o cuidado, a bênção do Senhor, Deus. E como igreja, nós queremos reconhecer que nós carecemos a cada dia do cuidado do Senhor. Nós queremos reconhecer que nós carecemos, Senhor, ó Deus, do milagre do Senhor, Deus, a cada dia das nossas vidas, Pai. Não nos deixa sermos aqueles que sabem da Tua palavra, mas não vivem. Não nos deixa ser aqueles que sabem, Senhor, da Tua palavra, mas gasta tempo, Senhor, gastam tempo com coisas, Senhor, que é perda de tempo, é cansaço, é desperdício de energia, é desperdício de tempo, é desperdício de recursos, é desperdício de talentos. Pai, pelo sangue precioso do Teu Filho que foi vertido na cruz, Pai, nos dá sensibilidade, nos dá discernimento, Senhor, para vivermos uma vida que glorifique e exalta o Senhor, em nome de Jesus.
temos visto que a igreja tem tido várias atividades, né? E como até alguns se assustaram, falando: nossa, pastor, mandou um monte de coisa lá no grupo do WhatsApp. Mas realmente a gente se alegra, né, em poder servir ao Senhor. E que possamos, algo que eu já tenho compartilhado, que eu tenho sentido no meu coração, é que se nós temos feito cada uma das atividades, poderíamos fazer. Creio que a igreja está mais do que acostumada a fazer festa do ovo, um yakisoba, está mais do que acostumada a organizar um evento, né? Tira de letra, fazer um louvor, né? Mas quando nós reconhecemos que há um poder que não provém de nós, mas provém do Senhor, e que sem esse poder que provém de Deus, nada somos, nada merecemos e não fazemos nada. Então as coisas mudam. E aí nós começamos a orar, a clamar, a interceder, porque nada vem se nós fazemos somente pelos nossos próprios esforços. E é por isso que, né, quero convidar a igreja. Nós compartilhamos no Instagram a orar por Santa Catarina, né? Nós estamos intercedendo, estamos orando, incentivamos a orar, ajudar aquilo da forma como você sentir no seu coração. Nós também queremos incentivar que nesse sábado, 9 horas da manhã, lá no ginásio, do lado do almoxarifado, né, indo em direção ao Novo Bastos, lá no ginásio, 9 horas, nós vamos ter escolinha de futebol, né, tá com o nome Futfé. Então, de 7 a 12 anos, né, todos, pode convidar, pode espalhar, não precisa ser só do bairro, toda a cidade, né, de 7 a 12 anos a participar, né? Não vai ser, além de ensinar futebol, jogar, mas também vamos transmitir dos valores bíblicos ao longo desse processo. E também no dia 2 de junho, reservem nos seus calendários o Amor em Ação, né, desse ano. Então, se você tem algum dom, talento, presta algum tipo de serviço e olha, eu quero poder ajudar no Novo Bastos, né, no Amor em Ação, já avisa a Marli. Mas também, né, nós queremos estar arrecadando, né, qualquer tipo de doação, desde alimentos para estarmos doando nesse dia, até peças de roupa, cobertores, peças de cama, né, pode estar trazendo aqui à igreja, que daí no dia 2 de junho, né, nós teremos o dia do Amor em Ação, né? Então, né, guarde esses 3 eventos, né, e possamos estar intercedendo, né, clamando pelo povo de Santa Catarina, Futfé, Rio Grande do Sul, desculpa, não sei por que eu tô com o estado errado na minha cabeça, e também o Amor em Ação, amém? Mas vamos estar então orando e encerrando o culto desta noite. Senhor Deus, nós queremos orar nessa noite, que a graça e a paz de Jesus enche as nossas vidas, enche os nossos corações, que possamos reconhecer que nada merecemos, mas diante da Tua graça, diante do amor que se derrama sobre as nossas vidas, possamos entregar as nossas vidas diante do Senhor. Que o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e toda a unção do Espírito Santo seja com a vida de cada um aqui e com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. E que todos digamos juntos, amém. Que Deus assim nos abençoe, cumprimente os irmãos à sua volta e que tenhamos uma ótima semana.